Bem-vindos a mais um episódio Questão de Pele, que aborda assuntos leves, com conteúdos de saúde, dermatologia, bem-estar, curiosidades, estilo de vida. E, para isso, eu preciso da participação de alguns convidados. E os convidados especiais de hoje são 3 mulheres lindas. Vou apresentar para vocês. Então, aqui comigo, Gilda Wagner, consultora de moda e empresária. Cíntia Barreto, que é jornalista, e a doutora Lívia Suíço, que é dermatologista com uma grande experiência, que é membro da Sociedade de Dermatologia em Macaé. Então, o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre coragem de mudar. E aí, eu e a doutora Lívia vamos colocar aqui um pouco do que a gente vê no consultório, né? E a gente vai falar, então, vocês são de 2 gerações distintas, né? Mas que tiveram coragem de assumir, né, um novo padrão de beleza. Então, vamos falar um pouquinho, Gilda, bem-vindas. Obrigada, Ana. Gilda, com esse cabelo maravilhoso, assumiu os cabelos brancos, né? Sempre foi uma mulher de destaque na sociedade pela beleza. E eu estava falando até para ela, né, nos bastidores, que eu acho ela, assim, a mais linda da geração dela. Obrigada, E aí eu Aninha. queria que você falasse um pouquinho sobre essa história e por que você assumiu os cabelos brancos, como que as pessoas, né, reagiram a isso. No início, houve uma reação até do meu cabeleireiro, houve uma reação de pessoas ligadas a mim. Na época eu tinha loja e algumas clientes minhas disseram: mas isso vai te envelhecer, isso não vai ficar bem. Como é? Porque, na realidade, hoje em dia o cabelo branco virou moda, mas na época que eu deixei, não era o convencional. As mulheres deixavam ficar brancos depois dos 70, depois dos 60, e não era comum. Mas o que que acontece comigo? Minha mãe ficou com os cabelos brancos muito cedo. Pintou até mais ou menos os 35, 40 e depois assumiu. E era uma mulher também à frente do tempo, uma das primeiras funcionárias públicas em Campos, do IAA, do Instituto do Açúcar e do Álcool, e era uma mulher lindíssima, lindíssima, de chamar a atenção. E deixou os cabelos brancos com 35 para 40 anos, assumiu numa boa e era lindo. Mas quando eu vi que eu tinha mais cabelos brancos pela raiz do que propriamente tingidos, né, pintados, eu disse: por que não? Aí resolvi, aí é que entra a coragem, né, de você ter uma vontade, ter a sua opinião própria, sem levar em conta, aliás, isso faz muito parte da minha personalidade, o que é aleatório, não me dizendo respeito e não tendo nada a ver comigo, eu não ligo a mínima. Eu passo por cima mesmo. Então, o que que eu levo em consideração? Opiniões amigas, ou se eu pedir a opinião. Mas quando eu tomo para mim uma questão e tenho que ter a coragem para assumir aquilo, eu vou de cabeça. Não tem para onde, isso sempre foi Vai ser assim, perfeito, né? sabe? Eu acho Sempre assim, foi assim. aqui nós, assim, eu É, e eu vocês não, 3, acho eu que a não gente tem essa sou de personalidade. ligar, me importar para o que os outros pensam, o que os outros acham, não. A não ser que eu peça a opinião. Aí eu dialogo, eu quero questionar, eu quero entender e, às vezes, até aceitar a opinião alheia. No mais, é o que importa para mim. E assumir, e digo uma coisa a você, foi uma libertação. Foi uma Ah, eu fico libertação. feliz por É você. muito bom, muito bom. Menos um trabalho, né? Que a Menos o gente fica sendo muito trabalho, escravo das escravo. E rotinas de até beleza. meu cabeleireiro mesmo, ele me ajudou nesse processo, quando viu que não tinha jeito, que eu não ia voltar atrás, ele me ajudou muito. Depois eu conto como é que foi esse processo. Ah, você vai contar então, E é deixa lindo, né? a Esse Cíntia cabelo. então, né? Falar a Cíntia Barreto, então vai contar um pouco, né, do que foi que deu aquele assim estímulo para você de repente tinha um cabelão lindo, Eu cortar. vi a foto. Enorme o cabelo. Eu sempre tive cabelão, né? Desde criança. Eu tinha um cabelo, na verdade, quase
maior do que meu tamanho. Meu cabelo chegou mais ou menos aqui no bumbum, assim. E desde essa época eu escutava: não corte seu cabelo é muito lindo, você é linda. Como se minha beleza precisasse daquele Precisasse cabelo. do cabelo, né? É Então, você só é linda se você interessante tem aquele isso. cabelo, né? É. E todas as vezes que eu ia cortar o meu cabelo, eu lembro muito disso ao longo da minha vida, até cabeleireiro mesmo, tinha dificuldade de cortar meu cabelo. Às vezes eu pedia para cortar um pouco mais pro cabelo, e aí o profissional não queria cortar o meu cabelo. Tinha um apego muito grande da minha família, até de namorado que eu tinha. Como se isso pertencesse às pessoas e não a mim mesma. Mas eu né? noto isso hoje em mim, sabe, Ana? Aquela senhora da loja tal que tem cabelo branco, é como se o cabelo, né, fizesse parte do nosso Mas o currículo. cabelo, na verdade, ele é um sinal de individualidade de cada um. Pode né? Então, ser, pode é uma ser. identidade social. Então, hoje, com certeza, você assumindo seu cabelo branco, você tem essa identidade e vai servir de referência Não, até como para estimular serviu. outras Como pessoas a assumirem o serviu, cabelo como branco. serviu. Como ela também. Outras pessoas que às vezes têm vontade de cortar o Ai, cabelo. mas eu acho essa coisa da Mas coragem às vezes parece que isso muito é mais importante do bom. que você é, né? Do que a Gilda, quem é a Gilda, quem é a Cíntia. E aí, nesse processo, há um tempo já faz alguns anos, inclusive, sempre que eu via mulheres com cabelo curtinho, eu sempre admirei. A imagem que eu tinha dessas mulheres é que elas eram muito bem resolvidas, né? Quebrando Olha só como é que padrões. já passa uma A outra. imagem que eu tinha dessas É mulheres. interessante E isso. na minha cabeça eu coloquei isso em algum lugar, no meu campo das ideias, que eu cortaria meu cabelo curtinho na minha melhor fase da vida. Na fase em que eu estivesse mais bem resolvida, muito bem sucedida em várias áreas da minha vida. E assim, gente, o tempo vai passando e a gente percebe que essa perfeição não existe, né? Qual é a melhor área, qual é a melhor fase da sua vida? Todas. E assim, eu não coloquei nenhum parâmetro para isso, né? Como que eu identificar que eu estaria vivendo essa melhor fase da minha vida para eu cortar esse cabelo, então, né? Eu sou muito feliz, trabalho, sou feliz no meu emprego, sou bem-sucedido onde, né, na profissão a qual eu resolvi Mas seguir. você foi cortando aos poucos ou foi assim? Não, então, e Pá. aí a gente começa a fazer terapia, né? Terapia, sim, gente, uma maravilha. Eu já tô aqui te indicando, faça terapia, porque é fácil, faz muito Também bem. faça, assim embaixo, faça terapia. E aí, com a terapia, eu fui entendendo algumas coisas, né? A gente vai se entendendo. E aí, do nada, porque eu sou muito assim também, tá? Como eu tomo decisão, é assim, eu quero pra ontem, não quero esperar. E aí eu decidi que eu vou cortar meu cabelo agora. A melhor fase da vida é essa, é o que eu tenho. O passado já foi. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. É claro que, para eu ter um futuro que eu quero, eu tenho que plantar hoje, É certo? claro. Mas eu não sei o que vai acontecer, né? A vida é muito, muito fugaz. Tudo acontece numa hora, né? A gente pode não estar nem aqui daqui a pouco. Então, assim, Exatamente. a melhor fase da vida é essa, que eu estou hoje. Eu estou muito bem, bem de saúde, na minha vida afetiva, na minha vida profissional. Com certeza, você está perfeita na colocação, porque a gente não tem Sim. controle de nada, né? Então, a Com gente tem que certeza. tentar hoje viver como se fosse... Eu sempre sou desse princípio, não como se não houvesse amanhã. Mas quase isso, assim. Porque a gente não sabe se a gente amanhã vai ser atropelado, se você vai ter uma doença que vai te limitar. Né? Então, acho que a gente tem que viver o hoje quase como se não houvesse amanhã. É Com isso responsabilidade, mesmo. É lógico, isso né? mesmo. Mas, assim, vestir as melhores roupas, colocar suas melhores louças. Eu não guardo roupa né? quando eu for a um evento. Eu não guardo roupa. Se eu comprei um sapato hoje, eu quero usar hoje, eu vou usar eu hoje. também. Agora também. vamos deixar a Eu doutora uso Lívia tudo. falar um pouquinho, né? Que aí eu convidei a Lívia como dermatologista, porque a gente no consultório sempre escuta várias histórias, né? Nossa, de mudanças. como No deve caso, ter né, de histórias, vocês, né? foi em relação aos cabelos, que é, na verdade, um anexo da pele que nós, dermatologistas, tratamos, que o cabelo é tratado pelo dermatologista, mas a gente tem outras situações no consultório também que exigem do paciente coragem para mudanças, né? Fala um pouquinho, então, Lívia, do que você tem vivido aí, da sua experiência pessoal e com os pacientes no consultório. Pois é, a gente pega, às vezes, né, os pacientes... Eu gosto de alertar muito a seguinte questão, né? Mudar, a gente precisa explicar muito a questão, assim, você realmente quer mudar, colocar uma boca maior,
vai mudar um pouco o seu rosto, porque tem tratamentos que são tratamentos naturais e tem coisas que são mais impactantes. Um lábio, por exemplo, gera bastante impacto, né? Quando a gente coloca uma boca bem projetada, mais marcada, muda um pouco a face do paciente. Então, eu falo muito isso para o paciente: olha, a boca vai te realçar, vai ficar muito bonito. E tem paciente que fala: ai, doutor, eu tô com medo. Eu vim, mas eu tô com medo, eu quero uma coisa muito sutil. E aí a gente vai fazer um preenchedor mais sutil também. Então, pegar às vezes aquele paciente, igual ela estava comentando, né? O psicológico da pessoa tem que estar muito bem preparado, porque às vezes a pessoa se separa, por exemplo, de um relacionamento e tipo, vai em busca de uma mudança naquele momento que está fragilizado. E E às naquele vezes momento, radical. isso aí te procura querendo uma mudança radical. É sempre importante, né, conversar com a pessoa assim: olha, a gente vai estar começando a fazer um trabalho juntas, e não, eu geralmente eu não radicalizo a mudança de uma vez, não. Porque às vezes a pessoa pode não gostar. E óbvio que a gente tem hialuronidade, a gente tem enzimas que possam destruir o ácido hialurônico, mas eu considero um trabalho que a gente vai começar a construção de uma casa e depois fazer o telhado dessa casa. Então, assim, essas mudanças radicais, eu acho que a pessoa tem que estar muito bem psicologicamente para fazer. Igual ela falou: cortei meu cabelo porque eu estava no momento que eu estava me sentindo bem, e não no momento fragilizado. Então, É a muito gente tem que importante discutir isso. muito Com isso, certeza. sabe? Isso é muito importante. Porque você, quando está fragilizada, você não está muito dentro de você. Você não está íntima de você. Exatamente. E Você você tá, pode quando- não ficar você está satisfeito. vivendo, às Sim. vezes. Ou quando a pessoa também só quer seguir uma moda, um padrão daquela época. Eu, então, que a Exatamente. vida inteira lidei com moda, eu sempre disse: gente, a moda mais importante é a que fica bem para você. Com certeza. Não Você é tem o que que a criar o moda seu dita. estilo. Entendeu? Com É o certeza. seu estilo, é a sua personalidade. Eu acho que ela falou tudo. Eu acho que a gente vai na vida através da observação, Com né? A certeza. gente vai tendo maturidade para você Não, ver e as quem combina com você, fragilidades, né? as fragilidades, olha só a palavra, né? Se você está frágil, você não pode responder por Com você. certeza. Você está sofrendo E aí, todo nesse tipo momento, de a gente tem que influências, ter... né? Nesse momento, eu acho que a gente tem que ter Muito cautela, bom né? isso. Com esse Com paciente certeza. fragilizado, né? A gente tem que É ter diferente cautela. Isso é do tão paciente que realmente importante. já vem se cuidando e que, de repente, ele já Sim. conhece todos os tratamentos, ele sabe o que ele vai ter de resultado em relação a uma harmonização facial, o preenchimento, a toxina. E aí, Isso, uma como mulher ele segura, já que já realmente sabe o que sabe, quer, porque ele já né? viveu Isso aquilo é e muito já bom. está querendo manter, fazer Agora, manutenção deixa eu do fazer uma tratamento, né? Aí é pergunta a vocês diferente. duas. Eu posso fazer uma Pode, pergunta a vocês claro. duas? Como que se faz, como que se lida, como que se interpreta ou, de repente, até aconselha uma mulher que não quer mudar nada e quer saber envelhecer? Fala um pouquinho, Lívia, depois eu falo. Como é que é? Que pergunta, hein? Ela não quer tratar... A sua pergunta Sim, Não, ela não ela- quer botox, ela ela não não quer quer fazer plástica, ela procedimento. não quer procedimento, ela quer saber envelhecer. O Eu que acho que que ela você tem que estar diria para essa realmente mulher? preparada para o envelhecimento. Envelhecer é inevitável. E é uma Sim, mas escolha querer há tratar um ou não, né? tratamento ou é só o psicológico? Não, eu Ou acho tem assim. coisas que podem ajudar a essa mulher a envelhecer bem, sem precisar Isso de aí nenhum é muito toque importante no que você tocou. exterior, Eu entendeu? acho que a gente tem que Que é o meu entender. caso. Exatamente. A gente tem que entender o que o paciente deseja, né? E a gente tentar fazer aquilo que ele deseja. Se ele deseja envelhecer naturalmente, como a gente tem vários exemplos de celebridades, né? E você agora também colocou e não quer fazer nenhum procedimento, ótimo. A gente não tem que tentar, como médico, mudar esse Isso. objetivo. A gente tem que achar isso Orientar. natural. Até porque eu Com acho que certeza. é ótimo você envelhecer naturalmente. Até Como porque tem você já outros me ajudou cuidados Entendeu? uma também, vez. Eu Se acho um que é desejo ótimo. do paciente, a gente tem que Agora, respeitar. como hoje a gente tem, né,
uma gama formação né? intensa em todos os meios de comunicação e nas redes sociais sobre procedimentos para tentar manter a jovialidade. Porque eu vejo muita coisa estranha, a gente vê tá, que Ana? realmente Eu vejo as muita pessoas coisa estão se estranha. transformando e estão perdendo a face humana, estão virando caricaturas. Então, a gente estava até falando no outro podcast sobre isso, no sentido de você tentar envelhecer com elegância e naturalidade. Isso vai depender do profissional que você está escolhendo para tratar, né, da sua face, porque hoje tem médicos e não médicos atuando no mercado. É verdade. Então, eu acho que se o paciente hoje chega no consultório, ele vai tratar uma doença comigo e ele não quer abordar a parte de procedimento estético, a gente tem que simplesmente achar que isso é o fundamental para ele e dar uma outras rotina coisas de cuidado, sem precisar que é a rotina de agredir, cuidado né, como Lívia? filtro solar. Tem outras coisas Exatamente. sem precisar. Você pode agredir. usar né? cuidados Cremes, básicos, massagens. que são cuidados de autocuidado que vai te gerar um bem-estar, né? E você vai estar ali se protegendo do sol, aquele, né, que é o principal fator aí de agressão, que a gente vai sabendo aí que o patrimônio solar que você vai acumulando durante a vida desde a infância, que vai gerar todos os sinais de envelhecimento na pele. Então, se você quer hoje envelhecer naturalmente com uma pele mais jovem, você tem que ter medidas de proteção ao sol desde cedo, desde os primeiros anos de vida. E, por outro lado, tem aqueles pacientes que a gente também tem que trabalhar a cabeça, porque eles querem uma transformação, que a gente vê que naquele momento não há por que ele partir para fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Porque ele pode, por exemplo, tratar... esse cuidado que a Lívia falou e que você está ratificando aí, isso é muito importante num bom profissional. Porque não é pensar apenas, isso vai me dar um bom lucro, isso vai me dar dinheiro, é um procedimento mais caro. Mas aí já é o mercantilismo da medicina, do serviço, vida. né? Eu acho que tem muita gente que faz, tá, Ana? Tem muita gente que faz. Eu até estava citando também no outro podcast, né, 2 meninas jovens que me procuraram para fazer, 2 irmãs, os lábios. E elas tinham lábios lindos. E eu falei, não vou fazer. Sabendo que mesmo com toda a minha retórica, elas não iam deixar de fazer, porque eu sabia que elas iam fazer com outra pessoa, e elas não ficaram bem, elas fizeram com outra pessoa. Eu, às vezes, acho que eu tenho isso aqui muito marcado. Ó, Lívia, Aninha, Sim, eu tenho isso né? aqui muito marcado. Mas é natural, Mas né? eu tenho medo de preencher isso e ficar com uma bochecha enorme. Mas aí não vai ficar com a bochecha enorme se você usar de um profissional que tenha a técnica correta. Então, hoje, você vê muitos resultados assim, caricatos, né, que são desarmonizações faciais, eu vejo pessoas mas é a técnica errada. Que eram bonitas e se transformaram em verdadeiros horrores. Aquela né? artista, Luísa Sonza, ela é tão bonita, a cantora, a senhora conhece? Conheço. A senhora acabou comigo. Acabou comigo agora. A senhora conhece, olha só. É minha mãe. Minha mãe, quando eu falo você, minha mãe fala assim, respeito, menina. Aí eu acabo... Não. Me chama de você e de Gilda. Você é maravilhosa. Então, você conhece, né, a Luísa Sonza. Eu acho a Luísa linda, né? Mas ela fez tantos procedimentos estéticos. Ela eu já não não sei, é a assim. mesma, Você perde a beleza. Ela mudou, parece que ela já é outra pessoa, né? É isso, Ana. Perde a beleza, perde a característica inicial. Porque às vezes, se você quer mudar muita coisa, você tem que pensar, aquilo ali vai mexer tanto na sua identidade, porque, por exemplo, se hoje você tem uma mulher que tem um rosto redondo e ela quer criar um rosto angulado, que está muito em moda, eu tenho que falar para ela que aquilo vai dar um aspecto de rosto mais masculino. Então, a gente tem que ir fazendo aos poucos. Eu nem tinha pensado nisso. Porque aquilo ali realmente vai passar uma força que normalmente é o que a gente vê no homem. Né? Porque as proporções faciais, as linhas, se são curvas, se são retas, isso vai passar para o nosso cérebro imagem de força ou de agressividade. Então, assim, cada paciente a gente tem que entender toda a história, o que ele realmente tem de crença, de objetivo, para a gente tentar alinhar tudo aquilo e ver realmente, porque no consultório eu tenho pacientes assim, que são jovens, como essas 2 irmãs, que desejam uma transformação, mas influenciadas por modismo. Sim. Que aí não é interessante a gente fazer o procedimento, né? Principalmente se não cabe um volume naquele lábio. Lógico, se fosse um lábio muito fino,
Não Caberia. haveria problema, porque não existe Uhum, uma idade uhum. mínima para a gente fazer procedimento estético. A gente Mas pode aí tem que fazer para a vida toda? Sim, porque os procedimentos, quando você injeta um produto reabsorvido, ele vai Ah, tá. durar Chega num alguns meses ponto. ou um ano, e aí você vai ter que ir fazendo sempre aquela Sim. manutenção. Aham. Tem pacientes que procuram, por exemplo, para procedimentos porque acabaram de se separar, tiveram um amor próprio ferido, porque às vezes houve alguma traição, aquelas coisas normais de final de casamento, e aí procuram um médico com o objetivo de aumentar a autoestima. Aí, nesse caso, é interessante se o paciente está realmente numa fase mais tranquila, né, que já superou aquela fase mais depressiva do processo de separação, é interessante a gente ajudar esse paciente a se sentir mais bonito, porque muitas vezes as pessoas vão num relacionamento de anos se largando, e aí Mas, quando você vê, ela quer muito se sentir melhor, com mas aí não mensagens. seria mais interessante uma plástica na alma? Não, mas aí Uma boa normalmente a gente faz terapia? as duas coisas, né? Porque às vezes o Uma boa paciente terapia? ele quer diminuir as mensagens negativas, É claro. porque você às vezes tem Não, o estético ajuda, rugas de né? bravo, né? Você tem aquelas rugas que são que dão uma fisionomia de cansaço, de De braveza, zangado. de zangado. Então, assim, você quer De diminuir essas triste. mensagens negativas, né? Então, assim, para o paciente que às vezes precisa de um impulso para melhorar a autoestima, isso é fundamental. Então, assim, é Ana, aquilo que eu falei. vou fazer uma Fala. pergunta. Quando você pega esse paciente, assim, igual você falou, é fundamental. Qual procedimento estético, numa gama de coisas que a gente tem, qual que você indicaria de início, assim? Normalmente, que você- quando o paciente quer um resultado a longo prazo, que ele fala assim, eu quero fazer algo que me deixe com uma aparência mais jovem, mas que não mude nada. Aí eu parto para fazer os estímulos de colágeno com tecnologia, como Ultraformer ou bioestimulador. Se o paciente disser assim, eu preciso de alguma coisa impactante que realmente me traga um resultado rápido, porque meu filho vai casar e eu quero estar bem no casamento do filho, aí a gente tem que fazer toxina e preenchimento. Então, acho que a primeira escolha dessa mulher fragilizada, né, nessa mudança, que é aquele aspecto triste, seria o Botox, né? Eu acho que já tem Sim, que sair do a consultório toxina, com Botox. eu acho que Acho que esse levanta o olhar, né? tanto no Quer homem dizer quanto na que mulher, é o procedimento mais usado nos consultórios o dermatológicos. espelho te devolve uma autoestima de repente. Com certeza. Aí eu tô me achando muito mais gata agora. Você- Tô curtindo. Você resgata, Gatíssimo. né? Você resgata o autocuidado. É uma questão Uma de coisa cuidado, puxa a né? De outra. você Até ver na que às vezes alimentação, né, Ana? você às vezes está ali, é até uma pessoa bonita, mas que ela está sentindo que ela está investindo nela, né? E ela pode investir de diversas maneiras, fazendo atividade física, Com certeza. fazendo uma meditação, fazendo uma terapia com psicólogo, mas também se E cuidando, ela passa né? a se cuidar mais também. Quando ela se olha no espelho, ela Por isso está que eu vendo aquela digo, imagem, o espelho sabe? devolve uma imagem que ela estava procurando, né? E aí ela acaba transformando também isso em Assume. outros campos da vida, eu Assume em acredito. outros Mas campos da isso aí vida. depende muito, acho que, né, a Lívia vai concordar comigo, da sensibilidade do médico. Porque a gente que já tem muita experiência. Isso, é isso que você eu estou cria uma encantada que vocês sensibilidade. estão nos passando e que eu achava que não existia isso, essa preocupação. Não que eu achasse que existiria só o mercantilismo, mas eu achava assim que na medida que você estaria proporcionando um resultado para aquela pessoa, Não tudo tem bem, responsabilidade, vamos tudo dizer assim, bem. né? Mas não é essa Não, a coisa gente tem que se preocupar do com a conhecimento, da expectativa. expectativa e do que pode acontecer, preparar a pessoa. Isso é Porque a pessoa, maravilhoso. quando realmente não está Isso é maravilhoso. preparada, É ela como fica eu com a insatisfeita, moda. porque às vezes ela quer resolver todos os problemas, as Ana, insatisfações, isso me fazendo botox, aqui, fazendo preenchimento, isso me e ela não vai levou, resolver. isso me levou lá atrás, quando a loja estava aberta. Muitas vezes eu disse para cliente, não está bem para você. Vamos tentar outra coisa? Vamos
vamos vestir outro estilo, não ficou bem para você. Mas eu acho Isso Era uma gera orientação. credibilidade e Sim. Isso gera confiança. credibilidade, confiança E e ela vai outra procurar coisa. você sempre por isso. Porque você não Exatamente. está empurrando o que não for. Exatamente. É isso que eu ia falar. Ela nota que eu não estou preocupada em vender uma roupa, mesmo que aquela roupa não mas fique é bem. perfeito, isso Eu é estou exatamente o que a gente preocupada que vive. ela se sinta bem. Então, isso tudo que vocês estão falando Sim. me levou lá atrás. Quer dizer, Porque a a gente, estética na verdade, tem com que... cuidado, com responsabilidade, Exatamente. Tem que manter a vendo ética. melhor para a cliente, né? Porque Isso é a gente, como sensacional. médico, né? Lógico que você não vê isso em todos os médicos, não sei nem se a maioria, né, trabalha hoje, porque hoje essa geração mais nova, às vezes está tão focada em ganhar dinheiro, né? Com certeza. Só que eu acho que dinheiro é importante, sim, porque a gente tem que Tem que manter viver. a nossa vida, Tem né, que com viver, um certo claro. conforto, a gente tem que investir em cursos, e no consultório, na clínica, isso tudo tem que, né, Por isso ter Tem tem um um gasto rendimento. alto, né? Só Eu que acho- a gente tem que pensar que o sucesso e o dinheiro é consequência de um trabalho sério Com também. certeza. Então, eu acho que tanto eu quanto a Isso que Lívia, eu plantei lá atrás na loja, eu estou colhendo até sim, hoje, com como certeza, na consultora de credibilidade, moda. né? Há poucos dias mesmo, a cliente minha, amiga, que é médica e tudo, eu passei para ela toda uma gama de opções, porque o filho ia se formar no Rio, e eu passei todas as opções, desde o churrasco, desde o culto ecumênico, desde a colação de grau e o baile. Então, ali, ela disse, eu já sei o que eu quero. E outra coisa que eu ensino muito, não sei se isso está ligado à área de vocês, mas no setor da moda, eu ensino muito a pessoa a entrar no guarda-roupa e aproveitar o que tem. Sim. Essa coisa do consumo está na moda, outro termo que eu sempre tive horror, tendência. Tendência é coisa que dá e passa, é modinha. A moda é uma coisa muito séria, Com certeza. muito séria. A moda é um conceito maravilhoso de cultura, de beleza, de estudo, de pesquisa. Aquilo é uma coisa imensa Mas e isso também até psicológica, acontece do também fator psicológico. comigo e com a Lívia, né, Lívia? A Lívia também pode falar sobre isso. O paciente, às vezes, ele chega no consultório com vários cremes que são cosméticos que ele pode aproveitar. Exato. E aí ele fala assim, Olha mas eu só, quero uma tá coisa vendo nova. como é que Mas vida aí se eu tenho que repete? colocar para ele por Aham. que ele pode aproveitar aquilo e, de repente, investir num procedimento que vai dar mais benefício E do mais que ele rápido. ficar gastando. Porque hoje eu tenho Exato. pacientes que chegam no consultório e falam assim, aproveitei a Black Friday, comprei mais de 20 cremes. Aí eu falei assim, rasgou dinheiro, porque não precisa. E Você não só sabe nem precisa... combinar os Não é, cremes, Lívia? vai Você estar só tudo precisa... Isso. Você só precisa Pode até fazer coisa basicamente... errada, né? Isso, É. só precisa de 3 rotinas hoje. Vai dar acne, Proteção solar, oleosidade. hidratação e uma limpeza correta. Então, você não precisa de vários cremes. Nós estávamos falando antes de gravarmos sobre o pegar sol, que a gente é de uma geração, eu pelo menos sou de uma geração que pegava o sol até ele se pôr, né? E quanto mais coisas pudesse passar no rosto, na pele, para a gente ficar Bronzeada. dourada, para ficar com aquele... Só parecia dente e olho, né? Eu já ouvi até genética boa, pessoas hein? que usavam óleo de avião, óleo de alguma coisa assim no você corpo não- para queimar. Coca-Cola. Olha que loucura, que perigo. Coca-Cola, óleo de avião, ia nos cremes e associava iodo, entendeu? O que Umas significa isso, dona loucuras, Ana? umas Não, mas naquela loucuras. época eu também sou dessa Mas geração. ninguém falava em câncer de pele na minha época. Né, não tinha essa consciência, Não né, de que o tinha, sol ninguém falava e promovia o tanto sol era o estrago. maior amigo de todo mundo. O sol limpava tudo, trazia todo tipo de cura. E a gente bronzeava, não, a gente queimava. Queimava, para valer. Era queimadura em cima de queimadura. E hoje essas pessoas podem estar sentindo esses efeitos Sim, porque agora? sempre que você bronzeia... Pode, menos eu. Não, mas ela sente. Se eu examinar ela, eu vou ver alguma coisinha Ah, relacionada. Do jeito Com que você é, você certeza. vai achar com Eu certeza. vejo. Ana. Mas Não quero, existe não uma quero. forma segura de você bronzear. Bronzeou, danificou.
mesmo que não seja assim, não necessariamente você vai ter um câncer de pele, porque, na verdade, para você ter um câncer de pele, você tem que ter vários fatores envolvidos, inclusive a genética, né? Não basta você achar que uma exposição ao sol isolada vai causar uma lesão cancerígena na pele. Mas, de qualquer forma, o envelhecimento você vai ter mais flacidez do que você teria. A Gilda tem uma genética boa, porque eu conheço ela há muitos anos, mas, de qualquer forma, ela, se não tivesse tido tanta exposição na juventude, ela estaria ainda melhor. Opa! Já Nossa, pensou? melhor ainda É que que essa mulher. 50%, né, Ana, do nosso envelhecimento é um envelhecimento intrínseco, que é Lívia genético. sumiu. E Lívia sumiu. 50% é o nosso envelhecimento extrínseco, que é o que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, é o sol, o cigarro, noites mal dormidas, isso tudo leva a um envelhecimento precoce, né? Então, a gente Então, é eu sou 50% dessa da nossa época que o genética. sol era bom, o cigarro era uma delícia, sabe? Eu sou dessa época. Todo mundo fumava, todo mundo bebia, todo mundo dançava, todo mundo pegava sol e estou aqui. E hoje, quando a gente vai nos congressos, né, qualquer abordagem de envelhecimento sempre é assim, unânime. Você tem que diminuir a exposição ao sol tem que Mas ser o com sol muita hoje também é o proteção. mesmo daquela época? É o mesmo, Os só que a gente tem efeitos mais dele. comprometimento da camada de ozônio, mas assim, o sol daquela época também agredia tanto quanto agora. Mas, de qualquer forma, você tem que diminuir a exposição ao sol, quer dizer, a exposição tem que ser dosada, né? E, além disso, com muita proteção, porque o filtro solar não compromete a formação de vitamina D, ao contrário do que muitos profissionais falam, né? Porque você vê muita gente, nutricionista, até médico, falando, não, você precisa se expor ao sol para sintetizar a vitamina D. Não, não precisa. Esse deslocamento diário que a gente tem no dia a dia já é suficiente para estimular a Mas síntese de e com a vitamina D. pandemia, que muita gente não pegou sol, eu inclusive, fiquei aí, muito dentro de Para quem ficou casa. meses dentro de casa, a gente recomendaria naquela época, né, que fizesse exames Não, com eu frequência para pegava fazer um reposição sol de na minha vitamina D. varanda, porque eu tinha medo, né? Mas algumas pessoas não tinham varanda, então a gente tinha que pedir para fazer Pois é. Eu dosagem de peguei um vitamina pouquinho D de sol na e aí fazer a varanda. reposição de vitamina D oral, porque quando você faz a reposição oral, você não tem necessidade de se expor ao sol. E o uso do filtro solar não compromete a síntese de vitamina D. Isso é bem sedimentado também nos estudos, nos congressos. Então, assim, se você hoje eliminar cigarro, diminuir o álcool, né, ou abolir o álcool, e tiver uma rotina de alimentação equilibrada e uma rotina de exercício físico, você vai envelhecer muito melhor. Muito Meu bem. Deus, Porque tudo se que eu você não tenho fumar, hoje. beber, Eu não tenho hoje nada disso. então vamos Preciso, tentar inclusive, mudar. te procurar, né? Porque eu Vambora. estou cheia de marca de expressão, doutora Lívia, doutora Ana. 31 anos, já tenho muito aqui, nossa, mas aquelas é normal. piscininhas, sabe? Isso aí independe do sol, né? Com esse rostinho. Mas eu tô com uma makezinha também. Não, mas minha pele, eu acho que a minha pele é boa, sim, né? Mas muito. eu Uma já porcelana, tenho né? bastante marquinha de expressão. Depois dos 25 anos, a maioria das pessoas já apresentam essas rugas dinâmicas, né? Que incomodam tanto. Gente, um dia desse eu vi uma foto dela, que eu até botei assim, olha, coisa linda, uma coisa assim que eu botei. Que pele, né? Não é porque você é dermatologista que você tem que ter pele boa. Não, com certeza. Mas é uma pele... Mas é o cartão de visita, né? É o cartão Ajuda, de visita né? dela. É o cartão de visita dela. A Lívia também tem uma pele ótima, né, Linda. Lívia? É linda, dos pés à cabeça. A gente tem que cuidar, né, Ana? Ela tem irmã dermatologista também lá em Itaperuna com a pele linda. Quando a gente cuida de vocês, a gente precisa primeiramente cuidar da gente. É Com verdade. certeza. É Para a verdade. gente Eu acho que- conseguir dar conta de vocês, a gente tem que cuidar primeiramente da gente também. A Então, a gente tem que importância entregar para a gente resultados positivos, uma pele bonita, para que o paciente também tenha a disciplina do cuidado. Né? Exatamente. E Amanhã, lavar o o paciente rosto, se colocar um espelha filtro. muito Com certeza, né? no profissional a quem ele está É. entregando a vida dele, É a né? mesma coisa Sim, quando você sim. tem um endocrinologista, que ele é obeso, né? Ele não vai Eu estimular ia o citar o paciente exemplo. Vendo que o médico está ali Se pedindo para ele você perder pede peso. para emagrecer, e por que você não emagrece, né? Eu acho que a gente tem que isso ver o aí. que você quer passar, né? E hoje o que mais tem é Tanto- isso. São pessoas dando curso, né?
muitos Coaches. coachings que te promete aí um segredo para uma vida financeira maravilhosa, né? É Para que você verdade. tenha um psicológico muito bom, mas será que realmente essa pessoa Não tem esse existe segredo todo? receita de bolo, né? Eu acho que você tem que focar em autoconhecimento, saber o que você quer, Tem qual uma o seu receita de propósito bolo vida. que eu acho que é infalível. Vou dar para vocês, que é o que eu aplico para mim, para minha vida, com a minha filha. O bom humor. É. Aplique. Isso realmente é Aplique, fundamental. use, de preferência, 3 a 4 vezes ao dia. E você vai ter um belíssimo resultado. Com certeza. Porque eu acho que nós vivemos hoje num mundo tão difícil, tão amargo, tão ácido, que se você não tiver dentro da sua casa, do seu trabalho, junto aos seus amigos, um bom humor, A convivência fica difícil. E muita fica gente já acorda não com mau só- humor, né? Já, eu conheço pessoas que acordam bem, daqui a meia hora estão mal. Acordam mal, daqui a meia hora está bem. Uma instabilidade e querendo que a vida resolva todos os seus problemas. Não vai resolver. Nunca Não dá para vai, ter todas as fatias entendeu? da pizza, Não né? dependa de ninguém, não dependa. Seja bem-humorado, não é o jogo do contente, não. É encarar a vida com uma coragem que te faça bem. Uma Verdade. coragem que te impulsione, uma coragem Dicas que de te ouro faça essa. sentir Com certeza. viva, entendeu? Você não está aqui por um acaso. Você tem o seu E essa espaço, pessoa que é o muito seu pessimista, lugar. ela carrega para as Nossa, pessoas ao lado dela, acabam se nossa. contagiando com esse mau humor também, e a vida dela também não anda. Você Não pode reparar anda, isso. não anda. Além do que, preste atenção, geralmente o pessimista, a pessoa amarga, de mal com a vida, são pessoas quase que marionetes de E não coloca outras. amor no que ele faz, Ela né? precisa ser conduzida, porque ela não se dá conta. Sim. E a gente né? vê muito isso no consultório também, não é, Lívia? Com pacientes que estão Sim. eternamente insatisfeitos, né? Então, esse tipo de paciente, É ele não muito tem perfil para fazer difícil. procedimento. Não tem. Porque o procedimento nunca vai deixar ele satisfeito, porque ele quer uma perfeição, uma beleza que ele não vai conseguir, né? Porque a gente e também pode não desconfiar consegue vocês, né? E essa o dependência do rejuvenescimento externo, né? a Do ponto que de vem de fazer a pessoa fora. voltar no tempo. Né? Uma dependência do que vem de fora, dos outros, do que os outros acham. Da do que os- opinião do outro, Meu né? Deus, meu Deus. É tão bom. Aí eu digo, Mas a gente vê o muito no bom consultório humor também, né, o Lívia? bom humor é uma Pacientes- vitamina, Sim. é uma transfusão de sangue. Mas aí você focando nisso, eu lembrei que a gente vê muito também no consultório pacientes que às vezes querem se cuidar, mas dependem da autorização De do filho, marido, de marido, de fora, né? Nossa. Então, às vezes você tem até que pedir para o marido ir na consulta Ai, para que a gente explique a pra mim, necessidade. Você não vê isso, Lívia? não dá pra mim, não. Vejo sim. É insano, né? Essa A gente pensar que semana nos dias de mesmo hoje, né? aconteceu ainda tem isso. Eu tive que fazer uma chamada, uma ligação. O marido mora no exterior e ela também, ela é brasileira e ele é irlandês, né? E daí a gente tive que fazer uma chamada de vídeo para explicar para ele o procedimento que ela iria executar. Achei bem interessante essa ou Não, você isso vê que não você é precisa- interessante, isso Não, é não. deprimente. Não, é interessante. A situação que foi assim inusitada. A geração também, Deus do ela céu. é uma paciente, não significa, ó, ela é uma paciente de 75 anos, né? Acho que o pessoal de hoje em dia não aceita muito opinião, não. As mulheres estão mais Eu tenho independentes. 75. Mas Você também tem tem 75 aí, mas totalmente a independente, né? A Gilda Então, é isso uma não- mulher isso não assim, é tem uma idade. personalidade que não geração. precisa dessa autorização. Eu acho que uma vez perguntaram à minha filha e disseram assim: você é mais velha do que a sua mãe? Na cabeça, né? E ela disse: sou. Aham. Sou mais velha. Sabe por quê? Porque minha mãe sempre foi à frente do Sim. tempo dela. E eu nasci depois do tempo dela. Ela já era assim. Uhum. E eu não consegui alcançar. Acompanhar. Não consegui. Minha filha é mais velha do que eu.
Às vezes eu peço conselho a ela, por quê? Porque é a pessoa mais íntima minha, né? E dessas pessoas eu gosto de conselho, como eu falei agora, opinião não se pede a qualquer um, né? Com certeza. Opinião tem que ser própria e daquele que você confia. Então, os outros não importam. E eu sento com ela e peço muitas vezes, eu troco com ela, porque às vezes ela é minha mãe, Sim. entendeu? Tem horas que ela é minha mãe. Mas isso acontece também. Eu vejo, às vezes, no consultório, esse tipo de relação de mãe e filha, assim, com essa troca A que gente você está troca colocando. muito, sabe? Claro que eu passo para ela a minha vivência e ela se diverte com isso, com essa minha vivência, com essa minha maneira de ser, com a minha cabeça. Ela se diverte, ela ri comigo, né? Mas, por outro lado, ela me passa, com a personalidade dela, um equilíbrio, sabe? Um permanente bom humor para encarar a vida. Eu aprendi muito com Que ela bom. esse ritmo do bom humor. Isso é delicioso. Eu acho que é importante a gente tentar passar, assim, hoje que você não tem que viver a vida que os outros querem que você viva. Não dá. A gente Ninguém não consegue. Você vai ser pedir infeliz a vida aprovação, inteira. porque algumas pessoas vão aprovar o que você está fazendo, outras não. Isso acontece o tempo inteiro, em todas as classes E você sociais. não vai ser feliz, porque você está vivendo a Exatamente. vida imposta, né? E é Ser importante uma você marionete. realmente fazer aquilo que você acha naquele momento que é o melhor para você. Com certeza. Quando eu cortei o cabelo, a pergunta que mais me fizeram foi: Cintia, o que o Matheus, meu marido, achou? Eu falei, gente, ele gostou. Mas quem mais gostou mesmo fui eu. Opa, Sim. é É isso aí. claro que eu adorei receber elogios, né, no meu Instagram, aquele mundo de Ótimo. comentários. Quem não gosta de um elogio Mas eu já agora, estava tão bem isso- comigo mesma. Isso que eu- acrescenta, não faz você. Sim, com né? certeza. Aí que bom que ele gostou. Mas se Mas ele também não tivesse gostado, não você dependo gostou, né? do outro ou dele, É por muito mais que seja bom meu isso. marido, É muito bom. pra ninguém, porque eu tô tão bem comigo mesma, eu me olho no espelho e falo, é essa mulher que eu hoje me identifico. É. É essa imagem que eu quero passar. Então, assim, é tão certo pra mim, eu gostei tanto, eu estava tão certo, porque não foi também uma Você decisão teve um de... processo, porque eu tive um processo. É isso que eu ia falar, porque pra pra mim não foi uma chegar- decisão de moda, foi um Ah, processo, eu entende? tive um processo, porque quando eu decidi que eu ia deixar os cabelos brancos, eu confesso para vocês que eu tive uma ajuda muito grande do meu cabeleireiro, que é o Léo. Pode falar aqui o nome? Pode? Claro. Pode fazer a propaganda? Pode fazer É o propaganda do Léo Léo Bernardes, Bernardes. O Léo é um filhão que eu tenho, uma pessoa amiga, uma pessoa muito querida. E ele, a primeira coisa que ele me fez fazer para aguentar bem o processo, Gilda, vamos cortar o cabelo, vamos cortar curtinho. O processo vai ser muito mais fácil de aguentar, o sofrimento vai ser quase nenhum. Porque quando você tem um cabelo comprido e deixa branco, você fica com metade da Sim. raiz branca e o resto pintado. Aquilo você vira uma bruxa. Fica muito estranho. Então, eu vejo inúmeras pessoas que tentaram, porque eu levei uma infinidade de mulheres a usarem cabelo branco. Eu já perdi a conta, baseadas no meu cabelo, no meu processo e no que eu fiz. Uma influenciadora. Agora, não deixa de ser, porque na minha época não se usava o cabelo branco. Não usava. Não, mas combinou eu muito deixei com o você, você ficou cabelo com ótimo. 40 Foi anos. chiquérrima. Mas e a o cor que é linda. Como é mas- que fica essa cor tão é, linda eu assim, tão tenho, aberta? eu tenho que fazer de vez em quando uma rinçagem para não amarelar, né? Eu gosto muito de cozinha, então eu vivo muito no fogão, adoro cozinhar, adoro. Eu cozinho para mim e para minha filha Que legal. e faço coisas incríveis. Porque é muito Mas bem o cuidado o cabelo dela, processo né? mais importante que eu acho foi aquele acompanhamento do seu profissional, como vocês estão falando que dão às suas clientes, pacientes, de não me deixar sofrer. Sim. Eu me lembro que na época, já que você disse que eu posso falar algumas coisas, na época eu estava com cabelo um pouco de ruivo, um pouco de louro e um pouco de branco. Estava uma coisa meio, eu chamo de... parecia Indefinido. indefinido, parecendo um bumbum de Misturado, um né? bicho, né? Um bumbum de um bicho. Aí, Noêmia, nossa querida Noêmia,
me chamou para fazer a propaganda do Natal Ah, lembro da disso. loja, da Noêmia Joias, que todo ano Sim. ela escolhe um casal, uma Aham. família, uma pessoa, e nesse ano fui eu. Eu disse, Noêmia, não posso. O meu cabelo tá bunda de cutia, não tem condição. Aí ela disse, eu quero ver de perto. Foi ela e Isabel lá para a loja, disse, não, tá lindo. Eu disse, como tá lindo? Eu tô com 3 cores no meu cabelo. Você acredita que eu fiz a propaganda? Ficou ótima, Ah, que bom. ficou ótima. Virei até outdoor, tá minha filha em Friburgo. Ela disse, essa é minha mãe. Sabe, eu lá no outdoor, porque Isso também aconteceu comigo, que eu também fiz pra ela uma Noêmia época. tinha loja em Friburgo, né? E eu lá no E aí ela outdoor fazia nem sabia. campanha e colocava assim, outdoor. Eu falei assim, doutora Ana, tô vendo você na cidade É, inteira. Eu falei, era tá bom. banner, outdoor, revista, panfleto, era tudo. E eu, na época, nem sabia o que ela ia fazer com aquilo. Vi os panfletinhos, achei um doce, ficou ótimo. E eu com cabelo de 3 cores. Mas o que acontece? A rinçagem ajuda. O Léo ia fazendo, cortando quase toda semana, Ana. Quase toda semana. Cresceu um pouquinho, ele tirava aquela ponta que cresceu. Quer dizer, crescia na raiz, tirava na ponta. Deu um Crescia trabalhinho, na... mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Curtinho, jogadinho para trás, sabe? E ali... E a Libertador, praticidade? né? E a E praticidade? sabe o que, Lívia, que eu notei? Que nesse processo, que para uns é sofrimento, para umas mulheres é sofrimento, para mim foi descoberta, sabe? É. Para mim Combinou. foi descoberta de uma outra fase, de uma outra mulher, de uma outra possibilidade de Sim. vida. Foi muito interessante isso. Isso Então, dá muito mais eu acho segurança para a pessoa, né? Eu acho que se e você não aquela depende das história, opiniões dos outros, há né? coisas na vida que não tem que perguntar, mas por quê? Como assim? Não, cai de É uma decisão cabeça. sua, Cai né? de cabeça. Mas eu vejo ainda no consultório, a Lívia também deve ver que tem muitas pessoas que têm medo de mudança. Tanto medo de mudança Toda mudança física, requer coragem. como também E há mudança, às pessoas que não vezes, de têm. vida, né? É, Porque você realmente ainda é tem verdade. uma boa parcela ainda das pessoas que às vezes têm Olha medo o de caso terminar, né, dela. um relacionamento, Que tem medo de mudança. investir numa outra profissão, né? Então a Isso, gente vê que isso. realmente isso acontece. Mas, gente, olha, foi Já ótimo. acabou? Esse bate-papo tinha que ficar o dia inteiro. Muito bom. Lívia, adorei sua participação. Vamos marcar outras vezes com esse grupo aqui É maravilhoso. Agradeço o verdade. convite, né? Tô conhecendo, a Ana já conheço há um tempo, sou admiradora dela. Eu falo para ela que ela também anda anos-luz na frente, uma mulher moderna, sofisticada. Eu falo Obrigada, para mas ela a assim, admiração é recíproca. uma inspiração pra gente, sabe? Que tá aí na metade aí do caminho. Eu tô aí com 4.0 e tenho ela como uma grande admiradora na profissão. Que coisa linda. Obrigada, adorei. E foi muito bom te conhecer também, Lívia. Uma mulher linda. Ela é maravilhosa. Uma mulher Vou chamar a Lívia para com uma vir aqui. essência muito boa, né? Um conteúdo muito bom, não só profissional como de vida, Sim. deu para perceber. Eu sou muito assim de Sensível, né? pescar as frases, sabe? E eu pesquei. Obrigada. É a família toda, a irmã dela também. Um amor. Né? É, um amor mesmo. Gente, então a gente está aqui terminando mais um episódio do Questão de Pele. Estamos presentes em todas as plataformas: Spotify, Google Cast, Instagram, YouTube. E fica aí a dica para vocês enviarem sugestão de temas ou pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse. Eu só tenho a agradecer aqui essas Muito mulheres obrigada. lindas. Muito obrigada. Vocês querem você. finalizar com alguma coisa, Lívia? Eu Agradecer quero o convite e quando, quiserem, estou disponível para poder estar junto com vocês novamente. É isso que eu ia propor, que a gente Foi se ótimo. encontrasse novamente, porque por sermos mulheres à frente do nosso tempo, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Com certeza, muita história. Foi um prazer participar também. Adorei te conhecer, Gilda. Que bom. Lívia, Que bom, adorei te conhecer Cíntia. também. Foi um Doutora Ana, é prazer sempre muito grande. muito bom estar com você. Que momentos incríveis, né? Adorei também. Olha, gente, obrigada então. Isso. E divulguem o nosso Questão de Pele, porque a gente tenha bastante engajamento aí.